Em uma cidade em ruínas, um homem fumou seu último cigarro e disse que não havia como vencer seus inimigos. Ele ficou encostado na parede de uma casa destruída, observando os monstros marcharem em sua direção. Esses monstros vieram do Império Militar de Dragania. Eles eram dragões. O exército dos Cavaleiros de Dragões era imparável. Muitos países caíram rapidamente após cada batalha. Eles retornavam para casa como heróis, admirados pelas pessoas. Multidões os aplaudiam. Mudando de cenário, um homem limpava uma instalação, enquanto uma mosca tentava chegar perto dele, porém, morreu antes mesmo de tocá-lo. Ele estava no que parecia ser um estábulo para dragões. Ele segurava uma vassoura e, ao contrário dos famosos domadores de dragões, ele não tinha admiradores. Logo depois, o homem foi chamado ao escritório principal por algum motivo. Breed Stallion, nosso protagonista, foi demitido de seu emprego. Ele se sentiu confuso. Um homem careca e corpulento ficou irritado com ele enquanto comia uma coxa de frango. Ele lembrou a Breed que o país estava falando sobre reduzir suas forças militares e armas. Ele explicou que o grande império de Dragania já havia tomado o controle dos países vizinhos com seus rápidos avanços e que os únicos que restaram foram pequenas nações que não valiam a pena atacar. Segundo ele, os superiores decidiram que não havia necessidade de mais tropas. Era hora de se livrar de trabalhadores desnecessários. Então era isso que Breed era para eles. Breed já tinha visto isso acontecer. Ele já havia notado que o número de treinadores de dragões estava diminuindo. Antigamente, ser um treinador de dragões era um trabalho duro, sujo e perigoso. Mas a pior parte era o cheiro que grudava em você e não saía por mais que se tentasse lavar. Com isso, qualquer um que esperasse ser popular com as mulheres não teriam chances. Aqueles que desistiam sempre iam embora com um olhar de alívio em seus rostos. Breed perguntou ao homem gordo e careca se estava tudo bem ele ir embora. Ele o chamou de admirável, mas lembrou-lhe que os soldados já eram suficientes para limpar e alimentar os dragões. Breed argumentou que cuidar dos dragões não era tão simples quanto parecia. Ele explicou que cada dragão tinha sua própria personalidade. Alguns pareciam obedientes, mas a maioria era muito restritos sobre como eles queriam ser tratados. Frustrado, Breed bateu as mãos nos documentos sobre a mesa e continuou falando que o estábulo de dragões sempre precisava de reparos. A saúde do dragão tinha que ser monitorada e eles precisavam ser alimentados e receber remédios. Ele também enfatizou que alimentar e limpar várias centenas de dragões não poderia ser feito em um único dia. Ele então declarou que ele era o último treinador de dragões que restava para cuidar deles, e, portanto, era necessário ali. O homem gordo perdeu a paciência e agarrou Breed pelo pescoço. Ele friamente sugeriu matar dragões para diminuir seus números e seus gastos com ele. Breed tentou argumentar com ele, lembrando-o de que reduzir os dragões do exército não era uma tarefa simples, já que eles eram o símbolo de Dragania. Porém, o homem gordo não se importou e empurrou Breed para o lado. Depois zombou dele, questionando se Breed sequer entendia quanto custava manter um dragão alimentado. Breed sabia que ter dragões eram mais caros do que qualquer outro animal, boa parte por causa de seus corpos grandes. Graças a isso, eles precisavam de grandes abrigos, e quando ficavam doentes, precisavam de assistência médica mais cara que humanos. E às vezes, mesmo com tratamento, alguns ainda morriam. Criar um novo dragão significava mais custos, então eliminar dragões agora que os ataques pararam sairia mais barato para o Império. Se havia alguém que entendesse o quão caro era manter dragões, essa pessoa seria Breed, aquele que cuidava deles todos os dias. Se perder o emprego significasse salvar a vida dos dragões, então Breed estava disposto a fazer tudo o que pudesse para isso. Mesmo como alguém com pouco poder, ele puxou um livro de registros cheio de informações importantes sobre como cuidar de dragões. Porém, o homem gordo o derrubou de suas mãos, reclamando sobre o seu cheiro terrível. Então disse que o livro era inútil, e lembrou Breed que ele era apenas um humilde criador de dragões com nada que valesse a pena ensinar. Então ele pisou no livro de registro como se fosse lixo. Breed observou seu livro de registro ser pisoteado. Ele trabalhou neste lugar por 20 anos. Ao longo desses anos ele foi humilhado muitas vezes, mas eles sempre confiaram nele com suas tarefas. Ele acreditava que era a maneira daquelas pessoas de mostrarem apreço pelos seus serviços. Mas agora ele percebeu que tudo o que ele tinha feito poderia ter sido feito por qualquer outra pessoa. Não precisava ter sido ele. Ele então olhou para o pé do homem gordo e caminhou em sua direção. Com o punho cerrado, ele agarrou a perna da cadeira em que o homem estava sentado, e sem esforço, ele levantou a cadeira com o homem ainda sentado nela. Então, calmamente, pediu seu livro de registros de volta, explicando que era importante para ele.
Depois de pegá-lo, ele equilibrou a cadeira em uma perna sobre a mesa com facilidade, deixando o homem se equilibrando para se manter firme. Antes de ir embora, Breed desejou-lhe boa saúde. Mais tarde, no abrigo de dragões, Breed estava arrumando suas coisas quando dois homens entraram, provocando-o sobre ter sido demitido. Eles zombaram dele por ter poucas habilidades e disseram que era por isso que ele estava preso a um trabalho que o fazia feder todos os dias. Eles alegaram que se fossem eles, teriam terminado os serviços rápido e teriam ido para casa se divertir. Breed pergunta se estava tudo bem eles terem assumido seu trabalho. Os dois homens riram, dizendo que seria fácil para eles. Afinal, se um velho como Breed conseguia realizar o trabalho, então não seria problema algum para eles. Aqueles dois eram as pessoas que sempre jogavam seu trabalho nele. Logo, Breed se sentiu sortudo por não ter mais que lidar com eles. Um dos homens, que tinha os olhos arregalados, afirmou que eles poderiam simplesmente bater nos dragões para que eles os obedecessem. Para provar seu ponto, um homem de cabelos compridos chutou um dos dragões com força no rosto. Mas o dragão permaneceu em silêncio e os soldados riram disso. Breed não conseguiu dizer a eles que os dragões tinham escamas duras e músculos grossos, no qual tornavam seus chutes inúteis. Além de que o dragão que eles chutaram ser naturalmente calmo, então um simples chute não era o suficiente para deixá-lo com raiva. Enquanto o soldado continuava chutando o dragão, os pensamentos de Breed se voltaram para outros empregos que não envolviam dragões. Ele se perguntou se poderia trabalhar em uma loja, em uma fazenda, como transportador ou mesmo tentar ser cozinheiro. A ideia de fazer algo novo o deixou animado. E de repente o soldado que estava chutando o dragão parou e se virou para Breed. Seu rosto estava vermelho de raiva e suas veias pareciam que estavam prestes a estourar. O soldado disse que sabia qual era o problema de Breed. Só então Breed percebeu que ele estava olhando para eles sem perceber. Ele tentou dar uma desculpa, mas antes que pudesse, o soldado começou a chamá-lo de lixo e puxou sua espada pronto para matá-lo. Naquele momento, todos os dragões no estábulo de repente acordaram e olharam para eles enquanto rosnavam. Aquele que tinha sido chutado antes estava pronto para atacar os soldados. Os dois imediatamente entraram em pânico. Um dos dragões mordeu o braço do soldado de cabelos compridos e esmagou suas braçadeiras. Os dois soldados correram para salvar suas vidas e gritando que Breed não havia treinado eles corretamente. Porém, Breed sabia que os tinha treinado bem. Então Breed agradeceu ao dragão por ajudá-lo. O dragão soltou um fraco rosnado em resposta. Agora que Breed estava indo embora para sempre, ele decidiu se despedir, e então ele visitou cada estábulo e se despediu de seus amigos dragões. Alguns pareciam tristes, enquanto outros pareciam felizes por ele. Depois de dizer adeus a quase todos os dragões, Breed lembrou que só restava mais um. Ela era o último dragão que ele precisava se despedir. Ele foi então em direção a um abrigo fortemente fortificado. Era o mais velho construído ali, ainda quando o exército dos Cavaleiros do Dragão foi formado pela primeira vez. E dentro do abrigo escuro, apenas um dragão permaneceu. Ela estava totalmente acorrentada, incapaz de se mover. Breed a chamou de Barbarossa. O dragão acorrentado soprou em resposta. Barbarossa era o dragão mais velho de Dragônia e a líder de todos os dragões do Império, embora ela agora estivesse aposentada. Dizia-se que o rei heróico que construiu o Império de Dragania uma vez montou neste poderoso dragão. Barbarossa olhou para Breed por um momento antes de se sentar. Breed ficou surpreso, pois ela geralmente ficava sempre deitada. Então ela soltou um rosnado fraco e triste. Breed não conseguia acreditar que o velho dragão tinha visto através dele. Ele admitiu que tinha vindo para dizer adeus. Os olhos de Barbarossa se arregalaram de surpresa, e Breed ficou igualmente chocado com a reação dela. Ele então explicou que estava perdendo o emprego por causa do corte de custos, mesmo depois de trabalhar tanto para cuidar de todos os dragões. Foi assim que eles o recompensaram. Barbarossa rosnou em desaprovação. Então, Breed pediu que ela cuidasse dos outros dragões, já que ela era a mais inteligente. Porém, Barbarossa balançou a cabeça em negação e soltou outro rosnado de desaprovação. Quando ele perguntou se ela estava preocupada com ele, ela apenas deu a ele um olhar silencioso. Isso fez Breed lembrar de como seus antigos colegas de trabalho os desprezava, como ele era impopular com as garotas e como ninguém reconhecia seus esforços. Ele sempre acreditou que seu trabalho duro passaria despercebido para sempre. Mas agora, sabendo que o dragão que ele cuidava estava preocupado com ele, fez todas as suas lutas valerem a pena. Ele sentiu vontade de chorar e sabia que se ele ficasse por mais tempo, não haveria como segurá-las. Então deu um aceno de adeus para Barbarossa e disse que rezaria para ela continuar tendo boa saúde. Barbarossa silenciosamente se levantou, seu corpo tremendo de raiva,
e então ela soltou um rugido alto e imperial, um bem poderoso, que ecoou pelas áreas ao redor, assustando até mesmo Breed. Ele se virou e viu as correntes se quebrando. Os outros dragões no abrigo rosnaram em resposta, e suas vozes preencheram o espaço. Barbarossa gentilmente agarrou as roupas de Breed com os dentes, como uma mãe carregando seu filhote. Do lado de fora, aqueles 2 soldados ainda estavam reclamando sobre Breed e os dragões. Furiosos, eles disseram que iriam se vingar, espancando os dragões, e exatamente naquele momento, o chão começou a tremer. Os soldados se viraram para ver o estábulo fortificado se despedaçando quando um enorme dragão emergiu. Breed agarrou firmemente no pescoço de Barbarossa e gritou para ela parar. Mas ela o ignorou. Ela soltou outro rugido estrondoso, e outros dragões rugiram de volta e de um por um, eles se libertaram de seus abrigos, quebrando as paredes. Como uma onda poderosa, os dragões inundaram a cidade com Barbarossa liderando a fuga. Breed os encarou e ficou em choque como mais e mais dragões apareciam e percebendo que a situação estava rapidamente saindo do seu controle. Do lado de fora dos portões da cidade, um guarda sentiu o chão tremer sob seus pés. Quando ele se virou para olhar, ele ficou horrorizado ao ver os portões desabando sob a força dos dragões. O local atrás dele estava em ruínas e, devido ao estresse do dia, Breed não conseguia mais processar o que estava acontecendo e dormiu, ficando inconsciente. Na manhã seguinte, Breed acordou com a luz do sol forte em seu rosto e espreguiçou seus braços. Ele sentiu que dormiu muito bem no dia anterior. Ao abrir os olhos, percebeu que estava descansando em um dragão. Enquanto olhava ao redor, ele viu mais dragões por perto e foi quando ele percebeu que estava em um lugar totalmente desconhecido. Ele então examinou suas mãos e o rosto, pensando no tempo que ele havia viajado pelo país. Porém, ele deveria ter reconhecido onde estava, mas ele não tinha ideia de onde se encontrava. Com base no ar frio, ele imaginou que estavam no norte. Ele então se lembrou que os dragões eram fracos em climas frios, mas até mesmo o Império teria dificuldades para atacar aquela região. Apesar disso, os dragões tinham chegado até lá no norte. Breed só conseguia pensar em uma razão para estarem ali. Eles acreditavam estar fugindo do Império. Ele estava feliz que os dragões escaparam, mas sobreviver no norte seria difícil para eles. Os dragões precisavam comer muito, precisavam consumir vários quilos de grama e beber grandes quantidades de água todos os dias. Nesta região fria, a grama crescia curta e com centenas de dragões vivendo lá, rapidamente, eles comeriam toda aquela grama. A área pela qual eles tinham acabado de passar já estava estéril, mas esses dragões os seguiram até ali sabendo disso. Então Breed jurou que não os deixariam morrerem de fome. Ele precisava aqui encontrar uma solução. Ele então olhou em volta e notou algo. Ele pediu para que alguns dragões se movessem para a mão à esquerda, e foi quando ele viu uma pequena caverna ali. Ele imaginou que fosse o ninho de uma grande piton, uma cobra gigantesca e venenosa que poderia engolir um dragão bebê. Até mesmo um dragão forte teria que lutar com todas as suas forças para derrotá-la. Era melhor não provocar a criatura, principalmente porque Breed só tinha uma pequena quantidade de suprimentos de cura. Agora sua principal preocupação era encontrar um lugar seguro para descansar. Breed, de repente, notou um dragão voando ali por perto, segurando uma grande piton em suas garras. A princípio ele pensou que estava caçando, mas algo parecia estranho. Então o dragão soltou a grande piton, deixando Breed confuso. Porém, antes que ele pudesse descobrir o porquê, o dragão se virou para ele e voou em sua direção. O dragão pousou com um forte impacto, desequilibrando Breed. Foi quando ele percebeu que não era somente um dragão selvagem. Havia alguém em cima dele, um cavaleiro. Vendo a figura blindada nas costas do dragão, Breed se perguntou se esse era o mau pressentimento que ele sentiu antes. Ele presumiu que o dragão estava se movendo naturalmente, mas agora ele entendia a verdade. O cavaleiro blindado pareceu surpreso que Breed tivesse se esquivado do ataque. Sem hesitação, ele lançou outro ataque, atirando uma lança nele. Breed esquivou-se novamente e rapidamente perguntou por que ele estava sendo atacado. O cavaleiro então exigiu saber se ele fazia parte do grupo de Dragania, alegando que ninguém havia recebido permissão para entrar em seu território. Naquele momento, Breed percebeu seu erro. Ele havia viajado até as terras de outro país, o que era perigoso, especialmente agora que Dragania havia alertado recentemente outras nações sobre uma pausa nas invasões, e para piorar, ele não estava sozinho. Ele trouxe centenas de dragões com ele. Breed explicou que era um mal-entendido e perguntou ao cavaleiro se poderia escutá-lo. No entanto,
O cavaleiro montado no dragão não quis conversar e voou, se preparando para outro ataque. Breed viu que o oponente era forte o suficiente para derrotar uma grande Piton, e ele não podia se dar ao luxo de morrer por um mal-entendido. Então ele rapidamente chamou por Barbarossa, e o dragão emergiu da floresta com um rugido alto. Os dois dragões se enfrentaram, e Barbarossa conseguiu bloquear o ataque, deixando o cavaleiro confuso. Breed sabia que o poder de ataque de um dragão voador era poderoso, mas seus padrões de ataque eram limitados. Então ele sinalizou para Barbarossa atacar pela direita. Barbarossa percebeu o gesto feito por Breed. O cavaleiro do dragão o chamou de tolo por revelar seu plano em voz alta, e então ele imediatamente ordenou que seu dragão ficasse em guarda pela direita. Porém, Barbarossa atacou repentinamente pela esquerda, atingindo o dragão com força. Primeiro, o cavaleiro pensou que Barbarossa havia ignorado o comando de Breed, mas então ele percebeu que o dragão não havia seguido suas palavras, mas sim seus sinais com a mão. Breed elogiou Barbarossa por executar seu plano perfeitamente. Um truque como esse só foi possível por causa da conexão entre eles. O cavaleiro dragão sorriu antes de cair do alto. Ele sabia que haviam perdido. Breed rapidamente salva o cavaleiro de sua queda bem a tempo. Ele se sentiu aliviado por ele não estar machucado, ou isso teria causado outro mal-entendido. Então ele percebeu que o dragão voador tinha marcas de mordida da grande Piton. Sua perna esquerda já havia mudado de cor. O veneno precisava ser removido imediatamente. Seus olhos pousaram na lança do cavaleiro. Ele a segurou e disse que a pegaria emprestada por um momento, e sem hesitar, ele cortou a parte necrosada e removeu a carne envenenada. O dragão voador rugiu de dor e atingiu Breed com sua cauda. Sangue pingou de sua cabeça, mas ele permaneceu calmo e tranquilizou o dragão, dizendo que ele se recuperaria em breve. Estranhamente, o dragão de repente se acalmou, enquanto o cavaleiro o observava silenciosamente de longe. O cavaleiro finalmente percebeu que seu dragão havia sido envenenado, e Breed confirmou que sua condição era séria. Ele então explicou que os dragões eram fortes, mas se eles se tornassem muito confiantes, a natureza certamente iria encontrar maneiras de derrubá-los. Com o tratamento feito, ele devolveu a lança de volta ao cavaleiro, mas quando o fez, ele congelou. Há poucos momentos, aquela pessoa estava tentando matá-lo. O cavaleiro dragão então deu uma risada e tirou o capacete. Ele se revelou, na verdade, ser uma mulher. Então disse a Breed para não se preocupar porque ela havia perdido a luta e falhou com sua missão. Breed ficou chocado ao ver uma mulher tão bonita sob uma armadura tão pesada. Ela então disse como ficou impressionada da maneira que ele usou um dragão de terra para derrotar um dragão voador e até mesmo o ajudou no processo. Nem mesmo ela não havia se machucado. Quando ele devolveu sua lança sem hesitar, ela então assumiu que ele era forte o suficiente para devolver a arma do inimigo, significando que o homem não a achava pária para ele. Ela se desculpou pela grosseria e explicou que, como ela era uma princesa do interior, ela não sabia muito sobre o mundo. Breed então começou a explicar sua situação, mas parou quando percebeu a mulher na frente dele era uma princesa. Vendo a reação dele, ela se desculpou por não se apresentar antes e então disse a ele seu nome. Ela se chamava Fianna Shin Levatin, a primeira princesa do país do norte, Levatin. Breed ficou chocado quando percebeu que uma princesa, sozinha, estava caçando uma grande Piton. Aquilo era inacreditável. O que o surpreendeu ainda mais foi que ela não tinha escolta real. Ela disse que uma princesa que já havia perdido não tinha mais motivos para resistir e ela não queria mais derramamento de sangue e pediu a Breed para levá-la para a Dragania. No entanto, ela também implorou que ele ajudasse a salvar seu povo. Breed percebeu que Fianna entendeu mal a situação. Em desespero, ela se ofereceu para fazer qualquer coisa em troca da segurança de seu povo. Ela até disse que não se importaria em se tornar sua amante. Breed congelou ao ouvir tais palavras de uma princesa. Ela chamou isso de bênção disfarçada e falou que ela ainda era solteira, embora tivesse quase a mesma idade que ele. Ela lhe garantiu que era forte e capaz. Então ela removeu sua armadura, revelando seu corpo. Ao invés de enfrentar a morte, ela acreditava que ainda havia espaço para negociação. Mas antes que ela pudesse dizer mais, Breed agarrou seus ombros com raiva e disse para ela se acalmar. Os arredores ficaram em silêncio. Então ele pediu que ela ouvisse sua história primeiro. Fianna escutou e então descobriu que Breed costumava ser um treinador de dragões, mas foi banido. E quando ele estava prestes a ir embora, os dragões escolheram segui-lo por conta própria. Ela se perguntou se Dragania era governada por tolos. Por que eles exilaram alguém tão habilidoso? Percebendo seu erro, ela se desculpou formalmente com Breed. Porém, ele pediu que ela parasse e que ele não poderia ter uma princesa curvando-se para ele. Fianna encarou ele por um momento, antes de lhe soltar um olhar estranho. Então ela perguntou qual era seu nome.
Após Bride dizer a ela seu nome, Fianna disse a ele para não se menosprezar. Ele admitiu que poucas pessoas possuíam suas habilidades. Ela percebeu que poderia estar errada sobre o rei-herói de Dragania, que era considerado uma lenda. Talvez ele fosse mais parecido com esse herói do que outros. Bride simplesmente disse que as coisas tinham acontecido dessa forma. Ele alegou que não era nada mais do que um domador de dragões comum, apenas um cuidador. Fianna lhe lançou um olhar duvidoso e sorriu, afirmando que Levatin era um país fraco que poderia entrar em colapso a qualquer momento. Ela estava tentando encontrar uma maneira de salvar sua terra natal. No entanto, treinar montadores de dragões voadores levava muito tempo e a caça aos monstros tinha seus limites. Não importava o quanto ela pensasse sobre isso. Faltava tempo e mão de obra. Ela então comentou que isso poderia ser o destino e perguntou se Bride estaria disposta a ajudá-la. Ela então o convidou formalmente para ir ao seu país, juntamente com os dragões que o seguiram. Bride perguntou se ela estava contratando ele. Fianna confirmou e acrescentou que com os dragões, o poder de seu país cresceria e não teria problemas já que Bride havia sido banido de sua terra natal. Bride pensou que era uma boa oferta, mas havia um problema. Como que ele encontraria moradia e alimentação para os dragões? Ele hesitou em dar uma resposta, fazendo Fianna se perguntar se ele recusou a proposta. Ele então explicou que gostaria de aceitar a oferta dela, mas tinha centenas de dragões o seguindo. Fianna garantiu a ele que ela poderia fornecer comida e abrigo. No entanto, Bride acrescentou outra preocupação. Os dragões cheiravam mal. Fianna ficou confusa, então Bride a avisou para ela não subestimar o esforço necessário para cuidar de tantos dragões. Ele explicou que, embora eles estivessem bem ao ar livre, colocá-los em um ambiente faria com que seus resíduos contaminassem o solo e criassem um fedor insuportável. Ele duvidava que Levatin tinha as instalações corretas para tantos dragões e estava preocupado que todo o país acabasse cheirando mal por causa disso. Em resposta, Fianna casualmente se inclinou na direção a Bride e o cheirou. Ele ficou confuso quando ela fez isso. Depois, ela o cheirou por diferentes ângulos. Ela admitiu que o cheiro dele era forte o suficiente para deixá-la tonta e se perguntou se ele sequer tomava banho apropriadamente. Porém, ela não desgostava totalmente do cheiro dele. Envergonhado, ele corou, mas insistiu que um cheiro como o dele não era para uma princesa sentir. Ela prometeu fornecer as instalações necessárias em seu país para eles. Ela então insistiu que para garantir sua sobrevivência, ela precisava dos dragões e que Bride era a única pessoa que poderia controlá-los. Com isso, ela deixou suas intenções bem claras. Ela queria ele e seus dragões. Bride congelou. Ele sentiu que deveria ser grato a Fianna por contratá-lo. Mas ele logo se lembrou de como as pessoas costumavam zombar dele por seu trabalho sujo, mal cheiroso e ser um local de trabalho desagradável. Durante toda a sua vida ele foi chamado de incômodo e nunca foi tratado como alguém importante. Ele acreditava que sua vida sempre seria assim, mas esta foi a primeira vez que alguém lhe disse que ele era necessário. Por 20 anos ele sentiu que sua vida não era valorizada pelas pessoas, e agora, pela primeira vez, ele queria ser útil para Fianna. E então, dominado pelas emoções, ele gritou. De um por um, os dragões apareceram, observando-o em silêncio enquanto esperavam por sua decisão. Barbarossa lhe encorajou, o empurrando para a frente. Fianna então prometeu conceder-lhe tudo o que ele pedisse e queria saber se ele tinha alguma preocupação. Porém, Bride não hesitou mais. Ele se ajoelhou antes que Fianna pegasse sua mão e jurou lealdade a ela. Os dragões pareciam satisfeitos, e Barbarossa soltou um rugido aos céus. Fianna montou o dragão voador e foram em direção ao seu país, dessa vez trazendo Bride com ela. Quando eles chegaram, ela anunciou seu retorno ao povo. Os olhos de Bride se arregalaram quando ele viu Levitan pela primeira vez. Ele encarou silenciosamente o castelo, e Fianna percebeu que ele havia achado pequeno. Ela disse para ele não ser tão educado e o encorajou a olhar ao redor. As muralhas do castelo já haviam desabado há muito tempo, e eles tiveram que construir uma ponte improvisada. A maioria das casas estavam caindo aos pedaços. Fianna disse que quase todos os homens morreram na guerra, deixando apenas mulheres, idosos e crianças para trás. Bride perguntou se a guerra tinha acontecido recentemente. Fianna confirmou e disse que Dragania os invadiu quando ela ainda era criança. Mas ela conseguiu sobreviver a uma batalha longa e brutal, mas seus irmãos perderam suas vidas no campo de batalha. Então o país caiu no caos, mas alguns habitantes conseguiram sobreviver, e agora Fianna tinha apenas um dever: proteger e governar seu país. Bride permaneceu em silêncio. Fianna então perguntou se estava tudo bem deixar os dragões para trás. Bride garantiu a ela que ele tinha dito a eles que os alcançaria mais tarde. Fianna disse que poderia chamar os dragões assobiando,
mas controlá-los à distância era impossível. Então Bride era alguém incrível. Agora que eles tinham mais de 100 dragões, ela não pôde deixar de admirar a habilidade de Bride em domesticá-los. Eles estavam prestes a pousar dentro das muralhas do castelo, quando os cidadãos notaram Fiona. Animados, eles correram para cumprimentá-la e alegremente a receberam de volta. Fiona agradeceu e mencionou que ela havia trazido souvenirs. Bride rapidamente percebeu que Fiona era uma figura importante para os cidadãos. E logo eles voltaram sua atenção para ele, curiosos sobre o homem que ela havia trazido. Bride se apresentou imediatamente, e Fiona disse a eles que ela tinha pessoalmente o avaliado e disse que ele era um incrível mestre de dragões. Ouvir isso deixou Bride desconfortável, pois o título parecia grande demais para ele. Mas antes que os cidadãos pudessem questioná-la, Fiona os avisou que um grande número de dragões estariam chegando em breve e as coisas se tornariam caóticas. Os cidadãos lançaram olhares duvidosos para Bride, o que o deixou nervoso e sentindo seu desconforto. Fiona interveio e assegurou-lhes que ele seria de grande ajuda, então ela ordenou para que retornassem para suas tarefas diárias, pois ela ainda precisava levar Bride para os estábulos dos dragões. Os cidadãos os observavam enquanto Fiona arrastava Bride para o longe. Bride comentou que ele não tinha sido bem-vindo de forma alguma. Fiona então explicou que seu país era um lugar remoto e isolado do resto do mundo, e que era totalmente natural que as pessoas fossem cautelosas com ele, já que ele era um estranho. Ela disse para ele não se preocupar, porque logo reconheceriam suas habilidades. Bride concordou com ela e pensou que, a menos que ele provasse ao povo suas habilidades, eles não mudariam as suas primeiras impressões sobre ele. Naquele momento ele percebeu o quão ingênuo ele tinha sido. Fiona achou difícil acreditar que alguém com suas habilidades não tivesse confiança. Ela avisou que se ele continuasse hesitando, as pessoas não o levariam a sério. Suas palavras doeram, mas ele não podia negar a verdade nelas. Então ela de repente disse a ele para começar a praticar, falando com ela, como se estivesse falando com um amigo. Bride foi pego de surpresa e hesitou dizendo que não conseguia fazer isso. Fiona insistiu que ele não deveria se conter e falou isso mostrando um temperamento curto. Seu olhar o atraiu mais uma vez, e depois de um momento de hesitação, ele finalmente cedeu e largou os honoríficos ao falar com ela. Fiona ficou satisfeita, mas Bride ainda não se sentia confortável em ser completamente casual com ela. Ela então decidiu deixar para lá por enquanto, mas o avisou que em pouco tempo ele se pegaria falando com ela informalmente sem nem perceber. Bride achava difícil, porém, suas palavras o deixaram boquiaberto, e então, rapidamente, ele notou que alguém ali os observava de uma árvore próxima. Bride sentiu a presença mas quem quer que fosse já havia desaparecido. Fiona e Bride chegaram ao estábulo dos dragões, onde Fiona gritou para alguém chamado Minnie. No entanto, ninguém respondeu. Isso era incomum porque Minnie estava sempre nos estábulos, e então Bride se perguntou se ela era a mestre dragão que trabalhava lá. Fiona confirmou e mencionou que Minnie era uma garota impressionante, embora ela agisse como um cachorrinho pegajoso. Fiona achava isso fofo, apesar. Ela comentou muitos homens acreditavam haver muitas mulheres como cavaleiras de dragões e que isso poderia ser uma fraqueza. Mas aparentemente era só pelo fato dos dragões tenderem a gostar mais de mulheres do que de homens. Então era comum ver mulheres na vanguarda. Minnie não estava em lugar algum dali. Fiona então decidiu esperar sua volta. Bride imaginou que ela estava apenas ocupada e disse para que Fiona não se preocupasse, dizendo que ele se apresentaria quando ela chegasse e que ela poderia ir embora. Fiona ficou surpresa, mas continuou ali. Então Bride lembrou a Fiona que ela que havia pedido sua ajuda, e foi por isso que ele veio. Palavras vazias não bastariam. Seu principal objetivo era ganhar a aprovação do povo por meio de suas ações. Fiona de repente se lembrou de algo que ela queria contar a Bride. Ela se inclinou para perto e sussurrou que gostava de homens que eram bons em seu trabalho. Bride imediatamente se sentiu nervoso e antes que ele pudesse responder, Fiona lhe desejou boa sorte com seu trabalho e saiu. Aquelas palavras o deixaram sem palavras e seu coração batia forte. Enquanto Bride esperava no estábulo por Minnie, ele olhou em volta, se perguntando para onde ela poderia ter ido. Ele não havia mencionado isso para Fiona, mas sua maior fraqueza era falar com outras pessoas. Ele se lembrou de como Fiona descreveu Minnie como uma encrenqueira e uma canalha tempos atrás. Embora ela tenha melhorado com o tempo. Fiona disse ser grata a Minnie por ajudá-la a se tornar uma cavaleira dragão com suas habilidades. Ela também compartilhou que Minnie, uma vez, a bateu por ciúmes porque ela estava se dando bem com outra garota. Lembrando disso, Bride não pôde deixar de se sentir um pouco preocupado, e justo quando Bride pensou que poderia se dar bem com Minnie, uma mulher apareceu de repente e o prendeu entre as pernas, sufocando-o. Ela reclamou o quão injusta Fiona foi.
Ela já a tinha para si como irmã e que dessa vez foi descuidada por trazer um caipira com ela. Breed rapidamente descobriu quem ela era. Ela o avisou que ele não pertencia ao país deles e que se não quisesse magoar Fianna, ele deveria ir embora. Mas Breed recusou, dizendo que ele havia sido oficialmente contratado por Fianna como um mestre de dragões. Ele agarrou as pernas dela e a jogou para longe. Então, tentando aliviar a tensão, ele pediu para ela se dar bem com ele. A mulher rapidamente recuperou o equilíbrio e zombou dizendo que não se importava com ele e o mandou ir embora. Ela deixou claro que o estábulo pertencia somente a ela. Essa garota orgulhosa e arrogante era a famosa Minnie. Ela tinha ouvido falar de um mestre dragão que poderia supostamente controlar centenas de dragões de uma só vez. Ela então suspirou e disse que era impossível. Ela sabia que um mestre só podia domar um dragão de cada vez, mas as pessoas afirmavam que um velho como Breed poderia lidar com mais de 100 de uma vez. Ela o chamou de mentiroso e o acusou de enganar sua amada irmã mais velha. Com raiva, ela agarrou um ancinho. Breed tentou impedi-la e pediu que ela o escutasse, mas ela jogou o ancinho em sua direção. A ferramenta passou raspando do lado da sua cabeça. Ela deu a ele um último aviso e friamente lhe disse para deixar o país se não quisesse morrer. Breed foi expulso dos estábulos e se sentiu miserável por perder o emprego novamente. Ele tentou ajudar Minnie, mas ela sempre rejeitava ele e suas ofertas. Sua situação parecia desesperadora, mas os dragões já estavam indo em direção à floresta. Então algo ligou em sua mente. Minnie trabalhava sozinha nos estábulos alimentando os dragões. Ela disse para si que mais uma vez não confiava em mestres de dragões. De repente, Breed abre a porta lentamente, o que assusta Minnie, tirando dela um grito e um pulo. Ela então gritou com raiva e o xingou, mas Breed garantiu que não entraria no estábulo. Em vez disso, perguntou se poderia usar a área próxima e se ela estava bem com isso. Minnie não se importava com o que Breed planejava fazer lá, já que não era responsabilidade dela. Então ela disse a ele para fazer o que quisesse por lá. Breed parecia satisfeito e disse que cuidaria de seus negócios sem causar problemas. Ele também mencionou que seus dragões estavam finalmente chegando. Ouvindo isso, Minnie abriu as portas do estábulo e o chamou de ridículo. Ela suspeitou que ele estava apenas inventando coisas, fingindo que havia ordenado os dragões para encontrá-lo. Ela logo disse para ele parar de mentir e apontou que ela não conseguia nem ouvir o chão tremendo com a vinda deles. Caso centenas de dragões estivessem realmente chegando, deveria haver algum tipo de sinal. Breed, no entanto, alegou que havia dito aos dragões para não fazerem barulho. Um som surgiu próximo dali, e Minnie se virou e deu de cara com um enorme dragão rosnando ao lado dos estábulos. O barulho aumentou na medida que mais dragões emergiam cuidadosamente da floresta. Ela não conseguia acreditar no que estava testemunhando e soltou um grito de surpresa. Breed se sentiu aliviado por terem chegado a tempo e seguido suas instruções sem fazerem barulhos desnecessários. Minnie finalmente percebeu que Breed não estava mentindo sobre domar centenas de dragões, mas o que a surpreendeu ainda mais era como eles se moviam tão silenciosamente. Normalmente, apenas a aproximação de um dragão faria o chão tremer e rugidos ecoariam para a cidade. Mas, de alguma forma, Breed conseguiu controlar todos eles sem causar uma perturbação. Ela achou difícil acreditar que alguém como ele tinha feito tudo isso com métodos bondosos, e então, com raiva, ela cerrou os punhos e pisou forte, caminhando até Breed e o agarrou pela camisa. Ela admitiu para si mesma que suas habilidades eram reais, mas ela presumiu que ele tinha colocado os dragões em um treinamento extremo para torná-los tão obedientes. Próximo a eles, um dos dragões soltou um rosnado suave e fraco. Minnie zombou e declarou que ela não confiava em mestres de dragões de forma alguma. Breed não conseguia entender por que ela era tão desconfiada. Minnie simplesmente disse para ele esperar, porque ela estava determinada a provar que ele era uma fraude. Temos um momento de flashback de quando Minnie era uma criança. Ela amava ler histórias sobre mestres de dragões em livros infantis. Ao contrário dos cavaleiros dragões que lutavam com dragões, os mestres de dragões cuidavam deles e os tratavam como amigos. Minnie os admirava e pensava que eles eram heróis, embora outras crianças a chamassem de estranha. Assistir dragões e seus mestres trabalhando juntos como amigos próximos fez ela os respeitar ainda mais. Agora, retornando ao presente, Minnie finalmente admitiu que estava errada depois de ver como Breed poderia controlar todos os dragões à distância. Ela teve que concordar que ele era um mestre de dragões habilidoso, mas ela assumiu que Breed havia submetido os dragões a um treinamento severo para fazê-los seguir seus comandos. Ela até sugeriu que Breed deveria ter feito algo assustador para eles, mas Breed rapidamente disse a ela para esperar, dizendo que ela estava entendendo mal toda a situação.
Naquele momento, Bride notou um dragão magro e fraco, espreitando dos estábulos. O dragão rapidamente se escondeu, mas Bride já tinha notado as cicatrizes por todo seu corpo. Minnie correu em direção ao dragão e o chamou de Kusuke. Bride achou que esse era o nome do dragão. Minnie pediu desculpas por assustá-lo e gentilmente disse para ele voltar para os estábulos com ela. O dragão soltou um rosnado fraco quando Minnie o abraçou. Bride deu outra olhada no dragão e notou uma grande cicatriz em seu rosto. Minnie lembrou a Bride que ela não confiava nele de forma alguma e o avisou que se ele tentasse tocá-la, ela o faria se arrepender. Bride estava chocado demais para dizer qualquer coisa. Ele não conseguia acreditar que estava assustado por uma garota mais nova que ele. Ele se chamou de patético e se perguntou como ele poderia explicar isso para Fiona. Naquele momento, Fiona aparece e pergunta o que ele estava dizendo sobre ela. Bride ficou surpreso com sua aparição repentina e toma um susto. Ela estava vestida casualmente e o cumprimentou dizendo que seu trabalho estava feito. Então ela veio ver como ele estava se saindo. Mas estava claro para ela que as coisas não estavam indo bem entre Bride e Minnie. Os dois então sentaram-se para conversar. Fiona não conseguia acreditar que alguém habilidoso o suficiente para domar centenas de dragões teria problemas em lidar com uma garota. Bride concordou e admitiu que Minnie era mais difícil de lidar do que os próprios dragões, mas ele não entendia por que Minnie parecia não gostar de mestres de dragões. Fiona então perguntou se ele já tinha conhecido Kusuke. Bride relembra do dragão com cicatrizes e pergunta o que havia de tão importante nele. Fiona explica que Kusuke foi o primeiro dragão que Minnie ajudou a chocar. Ela até deu um nome a ele, e era o seu favorito. Porém, como era a primeira vez dela criando um dragão, Minnie se esforçou demais e acabou ficando doente por 3 dias. O mestre de dragões da época foi solicitado para cuidar de Kusuke enquanto Minnie se recuperava. Porém, quando Minnie melhorou, ela encontrou algo terrível quando voltou para os estábulos. Kusuke estava pendurado nos estábulos, ferido e acorrentado. O dragão havia sido torturado. O mestre de dragões alegou que Kusuke não parava de rosnar, então ele o puniu com chicotadas. Ele disse a Minnie para não se preocupar e que ele somente tinha batido com muita força, o que de alguma forma fez com que ele desmaiasse. Rapidamente ele mudou de assunto e começou a convidar Minnie para um encontro com ele, como forma de retribuição por cuidar de seu dragão. Ele até sugeriu que ela poderia devolver o favor com seu corpo. Minnie então o nocauteou com um soco, fazendo-o voar para longe. Ela correu para Kusuke e removeu suas correntes. Rapidamente ela se arrependeu de ter deixado Kusuke com outra pessoa, mesmo sem saber que as coisas acabariam daquele jeito. Kusuke lambeu fracamente seu rosto e Minnie o chamou de idiota por se preocupar com ela, em vez de consigo mesmo. Kusuke estava acorrentado por todo o corpo e estava trancado em um estábulo apertado. Ele também foi privado de comida e chicoteado por mau comportamento, o que deixou o dragão enfraquecido e com medo por longos anos. Fiona compartilhou como Minnie finalmente percebeu que os mestres de dragões, que ela idolatrava, não eram nada como os das histórias infantis, e daquele dia em diante. Minnie parou de confiar nos mestres de dragões. Fiona pediu compreensão e perdão pelo comportamento de Minnie em relação a ele. Mas quando ela olhou para Bride, ele limpava as lágrimas do rosto, e logo após disse que estava aliviado. Ele então explicou que tudo era sobre a origem de Minnie. Até então ele pensava que Minnie o odiava, porque ele cheirava mal. Fiona não conseguiu evitar a surpresa daquela fala e começou a rir, dizendo que era a última coisa que ela esperava ouvir dele. Bride disse a ela não culpá-lo, já que ele nunca foi popular com as garotas de qualquer maneira. Fiona se desculpou por rir, mas perguntou se Bride seria capaz de lidar com as coisas que ela mencionou e que a desconfiança de Minnie em relação aos mestres de dragões era bastante séria. Ela se ofereceu para ajudar, porém Bride insistiu que não seria um problema para ele. Então disse que pedir a ajuda de Fiona era desnecessário, e então ele relembrou a ela que ele era alguém na qual ela botou grandes expectativas. Com confiança, ele declarou que, contanto que a princesa acreditasse nele, lidar com Minnie seria fácil. Ele então reuniu seus dragões determinados a mostrar a Minnie o que era ser um verdadeiro mestre de dragões. Alguns dias depois, Minnie acordou depois de passar a noite trabalhando nos estábulos. Ela não conseguia acreditar que havia adormecido enquanto trabalhava. Ela percebeu que Kusuke não estava mais ao seu lado, então notou que o dragão estava espiando pela fresta da porta. A então curiosa Minnie se aproximou para ver o que o dragão estava observando. Lá fora ela viu Bride, todo sujo, dando instruções aos dragões enquanto eles construíam um lugar. Os dragões se mexeram de uma maneira organizada e coordenada, seguindo perfeitamente as instruções de Bride. Minnie ficou surpresa ao ver o quanto a floresta havia sido modificada em tão poucos dias.
A área antes árida agora havia se transformado em algo impressionante. Ela compreendeu que mais de 100 dragões era capaz disso. Mas administrar tantos dragões e mantê-los na linha, isso normalmente precisaria de um grande grupo de pessoas. Porém, Bride estava fazendo tudo aquilo sozinho, como se os dragões fossem uma extensão do seu próprio corpo. Ela não pôde deixar de estreitar os olhos em dúvida. Mas enquanto observava Bride trabalhar com um sorriso no rosto, ela notou que os dragões não mostravam sinais de resistência. Eles não pareciam desgostar do mestre de dragões de jeito algum e pareciam confiar plenamente nele. Kusuke, de repente, desapareceu do lado de Minnie e se aproximou dos dragões de Bride. Ela tentou chamar Kusuke de volta, mas Bride a interrompeu. Minnie entrou em pânico e disse que Kusuke tinha medo também de outros dragões desde o incidente. Ela insistiu que Kusuke estava indefeso sem ela, e se os outros dragões o atacarem ou o ferissem, ela não seria capaz de se perdoar. Bride calmamente disse a ela para apenas observar. Minnie ficou quieta e voltou sua atenção para Kusuke e, para sua surpresa, nada de violento aconteceu. Kusuke estava simplesmente se enturmando com os outros dragões. Bride então explicou. Dragões criados por humanos frequentemente evitavam outros dragões e se tornavam cautelosos perto deles. No entanto, ele acreditava que eles precisavam de oportunidades para interagir com sua própria espécie. Caso contrário, perderiam a oportunidade de crescer e amadurecer. Minnie então percebeu que ela estava vendo esses sinais o tempo todo. Ela sabia que Kusuke frequentemente observava os outros dragões à distância ou agia com cautela, perto deles. Porém, no fundo, ela sempre sentiu que algo estava errado. Finalmente, ela percebeu que estava mantendo Kusuke longe dos outros por egoísmo e medo. Bride então comentou o quão incrível era Kusuke e explicou que uma vez que um dragão perdesse a confiança nas pessoas, ele normalmente as evitaria para sempre. Porém, Kusuke estava tentando devagar, mas aos poucos estava tentando sair de sua concha e encarar o mundo. Kusuke não conseguiu evitar um belo sorriso. Bride ressaltou que Kusuke havia se tornado um dragão tão honesto porque Minnie havia enfrentado a situação de cabeça erguida. Minnie abaixou a cabeça e chorou silenciosamente. Bride notou, mas então declarou que era hora de terminar as coisas ali. Os dragões se reuniram ao redor dele de forma amigável. E observando o quão próximo Bride era dos dragões, Minnie se lembrou dos desenhos dos livros infantis sobre mestres de dragões. Ela então finalmente admitiu que não era pária para Bride, porque ele realmente havia conquistado a confiança dos dragões. Na manhã seguinte, os novos estábulos dos dragões foram finalmente concluídos. Bride agradeceu aos dragões pela ajuda, e eles rosnaram em resposta. Ele disse que cuidaria do resto, e pediu que descansassem um pouco. Ele estava confiante que o novo estábulo poderia abrigar centenas de dragões, mas ele ainda precisava fazer algumas ferramentas. Então ele começou a martelar a madeira. No meio disso, ele começou a pensar para onde Minnie teria ido ontem, e se ela estava chateada com ele por envolver Kusuke. Perdido em pensamentos, ele acidentalmente martela a própria mão. Então, nessa mesma hora, Minnie aparece e o chama lesado. Bride pergunta aonde ela estava e Minnie disse que tinha saído apenas para reunir alguns suprimentos para ele. Ela disse a ele para não se preocupar em fazer as ferramentas ele mesmo e disse que, caso ele precise de algo, é só chamar por ela. Então, corando levemente, ela disse que ele poderia passar em seus estábulos a qualquer momento. Bride perguntou se isso queria dizer que ela o tinha aprovado. Minnie corou e disse que só estava ajudando porque ele parecia um pouco útil. Ela acrescentou que sua ajuda também era para o bem de Fianna. Bride pegou suas mãos e agradeceu pelas ferramentas. Minnie foi para trás e, com vergonha, perguntou por que ele estava de repente segurando as mãos dela. Bride rapidamente se desculpou, percebendo que suas luvas estavam sujas e suas mãos estavam cobertas de suor pelo trabalho de mais cedo. Ele presumiu que Minnie deveria odiar ser tocada por mãos tão sujas. Minnie então olhou para suas mãos sujas e se virou de lado. Ela o chamou de idiota, dizendo que ele estava completamente errado. Então ela riu. Virou-se e chamou-o de esquisito. Foi a primeira vez que Bride a viu sorrir. Parecia que Minnie finalmente havia encontrado o mestre dragão que ela sempre admirou naqueles livros infantis. Agora, de volta ao Império de Dragania, Sara Valiaden, a capitã da Força de Cavaleiros de Dragões, relatava ao imperador que apenas alguns dragões permaneceram em seus estábulos. Ela explicou que suas unidades de patrulha já haviam sido enviadas para procurar pelos dragões fugitivos. O imperador, Bompar, estava sentado cercado por duas jovens garotas e perguntou a elas o que ele deveria fazer em seguida. Sara mencionou que estavam pensando em comprar novos dragões e que ela já tinha escolhido alguns agentes para ir na cidade comercial de Zeta para lidar com as compras.
O imperador suspirou e disse que estava decepcionado com ela. Ele questionou se essa era a melhor solução que ela poderia ter pensado. Então ele a lembrou que foi graças às suas habilidades excepcionais que ela havia conquistado aquela posição de general. Caso contrário, ela seria uma de suas amantes, algo que ainda pode acontecer caso ela falhe. Sara já tinha sido uma general em um país que Dragania conquistou, e depois que seu povo foi feito refém, ela não teve escolha a não ser jurar lealdade ao imperador. Bombard, então, disse que não precisava mais de dragões, o que deixou Sara confusa. Ele alegou que treinar feras seria mais prático, pois os dragões exigiam muito dinheiro e esforços para mantê-los bem alimentados e cuidados. Água e assistência médica sobrecarregavam os recursos do império. Em contraste, as feras eram mais fáceis de capturar. Não fugiam ou morriam tão facilmente. Ele orgulhosamente chamou isso de a ideia mais brilhante que já teve. Sara deixou a sala do trono se sentindo frustrada. Não havia como as feras seguirem os comandos humanos. Mesmo sendo treinados, dragões eram bem mais fáceis para confiar nos humanos. Porém, Bombard ordenou que ela fizesse isso funcionar, e como sua subordinada, ela não podia recusar a ordem. Sara pensou em um certo homem que viveu no Império. Ele tinha um talento único para lidar com dragões, movendo-os como se fossem extensões de seu próprio corpo. Seu profundo conhecimento sobre dragões permitiu diagnosticar seus ferimentos e doenças quase instantaneamente. Ele era poderoso o suficiente para destruir o castelo inteiro se quisesse. Mas ele partiu. Sara não conseguia acreditar que Bride havia partido sem nem mesmo se despedir, e ela se perguntava onde ele estaria agora. Bride estava trabalhando em seus novos estábulos de dragões, quando Minnie apareceu, se oferecendo para lhe mostrar a cidade. Bride a encarou por um momento e perguntou quem ela era. Minnie ficou irritada e disse que ele deveria reconhecer ela. Bride então comentou que ela parecia diferente do normal. Minnie explicou que ela se vestia daquele jeito nos seus dias de folga. Bride admitiu que lhe caía bem aquelas roupas. Porém, na verdade, era a primeira vez que Minnie se vestia daquele jeito. Bride então perguntou por que ela estava ali. Minnie ressaltou que ele estava trabalhando sem parar nos estábulos e precisava de uma pausa. Bride parecia confuso com a ideia de tirar um dia de folga. Minnie então percebeu que ele tinha passado por momentos difíceis no passado. Ela explicou que Fianna pediu que ela lhe desse uma folga do trabalho. Sem lhe dar a chance de contra-argumentar, ela saiu dali correndo e foi embora para limpar um estábulo antes deles irem curtir a folga. Logo depois, eles montaram em um dragão voador e foram para a cidade onde fica o castelo de Levantan. Durante o percurso, Bride compartilhou que em Dragania ele costumava trabalhar de manhã até a noite. Agora que podia retornar ao seu alojamento regularmente, ele não achava que precisava de um dia de folga. Minnie disse a ele para parar de pensar demais, pois eles já estavam na cidade. A cidade estava cheia de atividades, repleto de mulheres e pessoas idosas. Minnie explicou que a maioria das pessoas que moravam aqui tornaram o ambiente da cidade animado. Bride olhou ao redor com os olhos arregalados. Minnie lembrou-lhe que ele era um homem adulto e deveria parar de ficar boquiaberto como um idiota. E como sua superiora, ela o avisou para não envergonhar eles. Bride pediu desculpas, admitindo que ele nunca tinha experimentado um passeio como aquele antes. Minnie então avistou uma barraca de comida e entregou a Bride um espeto de carne. Ele hesitou, preocupado que poderia causar problemas. Porém, depois de dar uma mordida, ele ficou surpreso com o quão delicioso era aquele sabor. Minnie então revelou que era carne de lagarto espinhoso. Bride observou que a carne era tenra, saborosa e que derretia na boca. Os lagartos espinhosos eram versões menores dos dragões, conhecidos por sua natureza agressiva e perigosa. Isso os fez perceber que caçar essas criaturas provavelmente fornecia uma fonte constante de renda para a cidade. Ele agradeceu a Minnie pelo presente e disse que jamais deixaria um trabalho tão gratificante como o dele. Minnie sorriu e disse a ele que tinha algo ainda mais saboroso para mostrar a ele. Minnie e Bride logo foram parar no mercado, onde muitas pessoas vendiam alimentos crus e cozidos. Minnie perguntou a Bride o que ele pensava da cidade. Bride percebeu que o lugar era muito mais animado comparado a onde eles haviam passado. Minnie explicou que os animais caçados eram trazidos para lá, cortados em pedaços menores e depois vendidos para compradores. E como houve uma grande pescaria recentemente, o mercado estava mais cheio do que o normal. Quando Bride perguntou sobre a grande pescaria, muitos disseram que foi graças a Fianna. Parece que ela conseguiu derrubar uma grande piton e ela tinha certeza de que sua pele e os ossos já estavam sendo vendidos por preços altos. Bride não ficou surpreso ao saber do que Fianna era capaz. Agora que Minnie havia mencionado, Bride também notou alguns comerciantes de outros países entre os vendedores da cidade. Minnie apontou para um velho com habilidades impressionantes
e mostrou a Bride um par de luvas que poderia ser considerado uma obra de arte. Bride poderia dizer que o criador era habilidoso, pois ele examinou as luvas enquanto segurava a mão de Minnie. Minnie, corando, lembrou-lhe que ela só lhe deu permissão para olhar e não segurar. De repente, a multidão se reuniu em torno da grande Piton em exposição. Era muito maior do que qualquer criatura que Bride já havia visto anteriormente. Minnie percebeu que todos estavam com dificuldades para processar. A maioria deles eram idosos com força limitada, e Bride decidiu intervir e ajudar eles. Os idosos o reconheceram e ficaram aliviados por terem uma pessoa mais jovem para ajudá-los. Suas costas já estavam doendo. Eles instruíram Bride a como arrancar a pele da Piton. Bride respirou fundo e, usando sua força, arrancou a pele com facilidade. Todos que assistiam ficaram impressionados porque, mesmo com 5 pessoas, eles não teriam conseguido fazer isto. Depois do processo, todos aplaudiram e agradeceram Bride pela ajuda. Minnie também o elogiou, e Bride se sentiu aliviado por ele não ter rasgado a pele. Minnie parecia confusa com o comentário. Então Bride explicou que um movimento errado poderia ter danificado a pele, o que teria diminuído o valor do produto. Minnie disse a ele para não ser bobo, já que nenhum humano poderia rasgar a pele de uma grande Piton com as mãos vazias. No entanto, ela parou de falar quando percebeu o quão perto Bride esteve de rasgar a pele da Piton. Ela se perguntou quanta força ele realmente tinha adquirido nos anos que passou cuidando dos dragões. Ele era forte, mas deveria haver um limite para a força humana. Ela então começou a pensar que a força de Bride poderia já estar no mesmo nível dos dragões, embora isso parecesse difícil de acreditar. Os aldeões mais velhos se reuniram em torno de Bride e agradeceram a ele por sua ajuda, dizendo que era muito difícil para eles lidarem com essas tarefas sozinhos. Bride diz que ficou feliz em ajudá-los. No entanto, eles se sentem mal ao vê-lo coberto de sujeira que arruinou sua aparência limpa. Bride brincou que ele poderia dizer o mesmo deles. Os idosos disseram que era normal para eles e que não queriam desperdiçar água, já que o país não tinha uma fonte de água adequada. Eles desejavam que tivessem um rio para que Bride pudesse se lavar. Bride então notou que o país não possuía um grande rio e dependia principalmente de poços para obter água. Para piorar as coisas, a maioria das pessoas da cidade eram idosos e crianças, o que tornava a situação ainda mais difícil para buscarem água. Então ele pensou que se houvesse um rio disponível, a cidade se desenvolveria rapidamente e Fianna ficaria tranquilizada. Ele logo imaginou Fianna vestindo um maiô e puxando-o para o rio para darem um mergulho. Ele imaginou sua pele lisa e seu corpo robusto. Então a imaginou escorregando em uma pedra e caindo na água. Enquanto ela ficava ali sentada encharcada, ela perguntava a ele como ele planejaria compensar o fato de tê-la deixado encharcada. Para tirá-lo daquele devaneio, Bride esmurrou a si mesmo e Minnie perguntou o que havia acontecendo. Mas Bride ignorou, dizendo que não era nada. Minnie concordou que ter um rio seria bem útil, pois ela também queria se refrescar. Ainda preso em seus pensamentos, Bride mencionou casualmente que ele provavelmente poderia tirar água de algum lugar. Minnie olhou para ele curiosa, e Bride se perguntou se ele tinha dito isso em voz alta. Todos ao redor imediatamente ficaram animados depois de ouvir o que Bride havia dito. Minnie perguntou ansiosamente se ele poderia realmente tirar água de algum lugar para criar um rio. Os idosos ficaram impressionados, dizendo que já era esperado do homem que Fianna havia colocado tanta confiança. As crianças perguntaram animadamente se finalmente teriam um rio. Os mais velhos confirmaram, dizendo que Bride faria um para eles, porém eles estavam curiosos sobre como isso seria possível, já que não havia água por perto. Alguém lembrou para que não duvidassem de Bride, já que ele era o homem que sua princesa havia trazido de longe. Então ele certamente tinha um plano. Porém, na realidade, Bride tinha apenas falado aquilo enquanto estava perdido em sua imaginação, mas agora todos confiavam nele. As crianças o agradeciam por tornar seu sonho realidade. Bride agora não tinha escolha a não ser descobrir uma maneira de fazer isso acontecer. Logo após o rio ser concluído, Bride relaxou sob o sol. Fianna e Minnie então apareceram vestindo maiôs. Fianna convidou Bride para se juntar a elas, já que a água era refrescante. Minnie acrescentou que aquele que mais contribuiu para o rio não deveria se conter. Eventualmente, Bride se juntou a elas. Logo depois de se divertirem, Bride perguntou se Minnie havia ido embora. Fianna respondeu que agora eles estavam sozinhos e gentilmente tocou as mãos ásperas de Bride. Seu coração batia forte enquanto Fianna encarava seus olhos. Ela se inclinou para beijá-lo, no entanto, era tudo apenas um sonho. E em vez de um beijo, Bride acordou com um dragão mordendo-o faminto por comida. Mais tarde, nos estábulos, Minnie ficou chocada com o que ouviu. Ela não conseguia acreditar que Bride estava divagando quando ele disse que tinha tido uma ideia brilhante para fazer o rio.
Bride pediu desculpas com uma reverência profunda e admitiu que estava sonhando acordado quando disse aquilo. Minnie também se desculpou por ter o envolvido ainda mais na ideia do rio. Então ela perguntou o que Bride estava pensando, mas Bride não podia contar a ela sobre os maiôs e respondeu dizendo que não era nada importante. Minnie então mencionou que os rumores podem já ter chegado a Fianna. Bride ficou nervoso. Caso as coisas piorassem, todos o tratariam como um mentiroso e uma fraude. Ele poderia perder o emprego que tinha trabalhado tão duro para conseguir, e seus dragões podiam ser massacrados. Ele então percebeu que não tinha escolha, a não ser encontrar uma fonte de água real. Mais tarde na floresta, Minnie chamou Bride de covarde por se preocupar com rumores. Bride disse que não se importaria se fosse só sobre ele, mas ele odiaria que Minnie ou Fianna fossem envolvidas neles. Minnie corou e insistiu que não iria se incomodar. Enquanto escalavam um penhasco, Bride disse a ela que não havia necessidade de segui-lo. Minnie o lembrou que ela ainda era sua superiora e que a floresta era perigosa. Ela perguntou como Bride planejava encontrar uma fonte de água. Bride disse que iria pedir ajuda a alguém. Quando eles chegaram ao topo do penhasco, ele encontrou um poço e ao seu lado estava Undine, um dragão de água da cor azul marinho. Undine pertencia a uma espécie que preferia viver em ambientes aquáticos, onde podia se aproximar furtivamente de suas presas. E embora seu corpo pequeno o tornasse mais lento, ele ainda era rápido o suficiente para acompanhar o exército. As soldadas mulheres frequentemente elogiavam os dragões aquáticos por serem fofos e fáceis de montar. Quando Minnie viu Undine, Bride explicou que dragões de água podiam sentir fontes de água. Em particular, Undine podiam sentir o cheiro de água limpa a 1 quilômetro de distância. Minnie estava surpresa que Undine pudessem detectar água de tão longe, especialmente em uma floresta cheia de aromas diferentes. Bride explicou que Undine só reagia assim à água limpa, o que ele mais gostava. E caso eles o seguissem, poderiam encontrar uma fonte de água confiável. A floresta era muito grande para eles procurarem facilmente. Eles concordaram, explicando que a floresta se estendia por vários quilômetros em todas as direções. Então, encontrar uma fonte de água exigiria um pouco de sorte. Mas não queria perder muito tempo desde que as pessoas poderiam começar a pensar que ele era uma fraude. E então Bride notou alguém por perto e perguntou o que ele estava fazendo. Minnie explicou que o caçador estava praticando arremesso de lança porque era perigoso chegar muito perto de uma fera. Bride notou que a lança tinha uma corda presa para que, uma vez presa na fera, os caçadores poderiam puxá-la de volta e impedir que a fera escapasse. Isso deu a Bride uma ideia. Ele perguntou ao caçador se ele poderia pegar a lança emprestada por um momento. Bride então anexou uma corda mais forte e longa na lança. Minnie perguntou o que ele estava planejando. Bride disse que tinha uma maneira de rastrear o cheiro de água sem precisar vagar pela floresta inteira. Ele agarrou a lança e a atirou com toda a sua força, mandando-a para longe. Quando ela atingiu o solo, Bride puxou-o de volta em um movimento e entregou a ponta para Undine. Undine a cheirou e balançou a cabeça em negação. Então Bride tentou novamente em outra direção, e então Minnie entendeu o que Bride estava tentando fazer. Undine capta o cheiro da água do subsolo, então Bride tentava ajudá-lo a expandir seu alcance de busca. Bride disse que essa era a maneira mais rápida de encontrar água, mas só era possível devido ao olfato aguçado de Undine. Mas Minnie acrescentou pensando que também era graças à força incrível de Bride. Já na segunda tentativa, Undine cheirou a ponta da lança e rugiu em animação. Foi quando Bride percebeu que tinham conseguido. Os dois andaram pela floresta com Undine liderando o caminho para eles. Conforme eles se aproximavam, as reações de Undine se tornaram ainda mais notáveis. Minnie notou que nenhuma fera se aproximava deles, o que era estranho. Bride então explicou que nenhuma fera viria atrás deles porque ele fez Undine jogar suas fezes ao longo do caminho. Ele explicou que o cheiro forte assustava as feras menores. Ele até mostrou seu bolso cheio de fezes do dragão. Minnie o encarou e o chamou de estranho, e ainda disse a ele para não mostrar aquilo novamente a ela. Bride explicou que o cheiro de fezes de dragão era tão forte que nem as moscas se aproximavam delas, e que também podia ser usada como um ponto de referência para ajudá-los a encontrar o caminho de volta, caso eles se perdessem. Minnie ficou surpresa que fezes de dragão pudessem ser úteis assim. Bride então admitiu que ele foi meio que obrigado a aprender sobre isso. Ele se lembrou de como serviu no exército do Império de Dragania, onde ele era frequentemente deixado para trás, e muitas coisas aconteciam durante esse tempo. De repente, Undine rugiu e pulou em animação. Bride confirmou que eles finalmente chegaram à fonte de água. Eles emergiram da densa floresta e encontraram um lago. Porém, o lago era muito pequeno para criar um rio que levasse à cidade do castelo.
Minnie disse que era uma pena, mas imaginaram que não havia nada que pudessem fazer a respeito. Já que eles trabalharam tão duro, ela sugeriu dar um mergulho antes de voltar aos estábulos. Mas Brady continuou focado na reação de Undine. Ele suspeitou que o lago não poderia ser tão pequeno, pelo menos não da forma que Undine reagiu. Minnie notou uma grande pedra com água jorrando dela. Brady adivinhou que era de onde saía a água que formava o lago. Minnie se perguntou se eles deveriam tentar mover a rocha. Brady disse que valia a pena tentar e empurrou a pedra. Minnie ficou surpresa ao ver a rocha se mover, mas Brady insistiu que era impossível para ele movê-la. Porém, Minnie tinha certeza de que ela havia se movido e apontou as marcas onde havia se deslocado. Porém, parte da pedra ainda estava presa no penhasco próximo e nem mesmo Undine conseguiria empurrá-lo para fora. Além disso, Undine já estava distraída com a grama próxima e parecia estar se divertindo muito. Brady mergulhou na água para refrescar a cabeça, já que todos aqueles pensamentos lhe haviam dado dor de cabeça. Ele percebeu o quão claro era a água. A água das montanhas geralmente era turva, mas aquela era cristalina. Então ele avistou alguns galhos brancos entre as pedras e folhas no fundo, e também parecia que algo se movia, mas não poderia ser um peixe, pois era água nascente. De repente, bolhas começaram a subir do fundo do lago. Brady botou a cabeça para fora da água enquanto um pedaço de rocha flutuava debaixo, confundindo-o. Minnie percebeu e gritou em aviso de que não era uma rocha, e sim uma enorme fera. A fera bateu seu corpo na água, fazendo-a subir e puxar Brady para o fundo do lago. Minnie gritou por ele, mas Brady já estava debaixo d'água. A fera se aproximou de Brady e tentou comê-lo. Mas Brady conseguiu evitar que as mandíbulas da besta se fechassem, mas um movimento errado poderia tê-lo despedaçado. Ele reconheceu a criatura como um crocodilo do moinho, uma fera geralmente encontrada em lagoas ou rios. Essas criaturas possuem fortes músculos faciais e mordidas poderosas, capazes de esmagar conchas e ossos com facilidade. Qualquer um preso em suas mandíbulas seria esmagado até virar pó. Brady percebeu que os galhos brancos ao redor dele, na verdade, eram pedaços de ossos esmagados, provavelmente de animais que a criatura havia emboscado enquanto eles bebiam do lago. No entanto, este crocodilo de moinho era muito maior do que o normal, quase o dobro do tamanho de Undine. Ele imaginou que Minnie provavelmente estava tentando ordenar que Undine o ajudasse. Mas ele sabia que seu dragão estava perdido em seu próprio mundo. Por enquanto, Brady teria que confiar em si mesmo, já que não conseguiria aguentar por muito mais tempo. Ele lutou para empurrar as mandíbulas, mas os dentes da criatura já haviam perfurado suas costas, e a essa altura ele não duraria mais um minuto. Então ele se lembrou de algo semelhante que aconteceu no passado. Um dragão uma vez mordeu sua luva, e quando nada mais funcionou para fazer o dragão o soltá-lo, ele espirrou e o dragão se assustou, afrouxando seu aperto. Brady percebeu que não importava o quão forte um oponente era. Se eles perdessem o foco quando aplicavam força, havia uma chance de revidar. Brady se preparou e tirou a mão da mandíbula superior da fera. Ele enfiou essa mão no bolso, tirou algumas fezes de dragão e jogou-as na garganta da fera. A criatura engoliu e imediatamente começou a se debater e rugir. Os crocodilos tinham uma visão ruim e dependiam muito do seu olfato. O fedor horrível das fezes de dragão o dominou, dando a Brady a chance perfeita para escapar. Ele soltou as mandíbulas da fera e a chutou para longe. Embora aliviado por ter escapado, ele rapidamente percebeu que estava ficando sem ar e ainda estava longe da superfície, então recusando-se a desistir. Brady mergulhou mais fundo e agarrou uma pedra do fundo do lago. Quando ele a puxou para fora, bolhas começaram a subir debaixo dela, e a força das bolhas o empurraram de volta para cima. A fera, no entanto, ainda estava por perto, e então Brady jogou a pedra na boca do crocodilo e o usou como um ponto de apoio para emergir. Com as bolhas subindo na correnteza, ele avançou em direção à superfície. Brady finalmente havia chegado à superfície e viu Minnie tentando mover Undine. Então ela correu em sua direção e perguntou se ele estava bem. Brady disse que estava bem, e Minnie o elogiou por sobreviver ao ataque do crocodilo do moinho. Ela mencionou que Undine permaneceu imóvel nesse meio tempo. Brady percebeu que Undine estava muito distraída com a grama. Undine finalmente percebeu Brady e pareceu chocada com o quão machucado ele estava. Brady reclamou sobre o tempo que Undine levou para perceber que ele tinha acabado de sair da água. Minnie tentou ajudar Brady, mas o crocodilo do moinho reapareceu de repente, pronto para engoli-los por inteiros. Eles não conseguiram reagir a tempo, enquanto a besta quebrava a pedra na sua boca e a abria novamente. Brady estava exausto demais para se mover, mas pouco antes de finalizar o ataque, a fera congelou de repente e começou a tremer de medo. Undine entrou na frente deles, sorrindo,
e lançou um olhar ameaçador para a criatura. O crocodilo do moinho recuou e voltou para a água se acalmando. Esse era o poder dos dragões descendentes dos antigos governantes que antes controlavam todo o continente, no qual o orgulho e o medo ficaram profundamente enraizados nas feras, mesmo através dos tempos. Não importava o quão grande fosse a besta, ela não poderia resistir ao medo instintivo incutido desde os tempos antigos. O crocodilo do moinho estremeceu quando Undine se aproximou e calmamente acariciou sua cabeça como um bicho de estimação. Minnie ficou impressionada em como Undine conseguiu dominar uma fera muito maior do que ela com pura determinação. Bride então explicou que os dragões aquáticos eram capazes de subjugar crocodilos do moinho desde os tempos antigos. Às vezes até os caçavam. Ele acreditava que o medo instaurado nos crocodilos do moinho há muito tempo não tinha desaparecido ainda. Mas ele ressaltou que a fera já parecia ter aceitado seu mestre, e tirando vantagem disso, Undine decidiu descansar em cima da grande fera. Bride então percebeu que poderia usar a força da fera ao seu favor. Ele amarrou uma corda em volta de uma pedra e deu instruções à fera através de Undine. Quando Minnie perguntou o que ele estava fazendo, Bride simplesmente respondeu que estava pedindo ao crocodilo para ajudá-los. Como eles já tinham visto o quão poderosa a fera era, Bride imaginou que eles poderiam usar essa força para mover a pedra. Minnie percebeu como Bride deu instruções a Undine, que então as passou para o crocodilo. Ela estava impressionada com a capacidade de Bride ter tantas ideias inteligentes. Bride concordou que era um plano bem louco, mas interessante. Minnie se ofereceu para ajudar e agarrou a corda. Os quatro então puxaram com toda a força e Bride os encorajou dizendo que estavam indo bem. E com um último esforço, todos deram o seu melhor e a pedra foi empurrada. A água jorrou do chão e vendo quanta água estava fluindo, Bride disse que seria o suficiente para criar um rio. Tudo o que eles precisavam era da ajuda do dragão para cavar uma vala e direcionar a água para a cidade. De repente, Minnie percebeu que muita água estava saindo do penhasco próximo, onde a pedra ficava. Havia muita água, o suficiente para inundar a área. Minnie percebeu que eles tinham feito besteira. Mais rachaduras se formaram e a água transbordou, levando os dois foram embora. Felizmente, Undine estava por perto e os pegou. Minnie subiu nas costas de Undine e eles seguiram a enchente que irrompeu do lago. Bride se preocupava que a enchente pudesse ter inundado a cidade. Naquele mesmo momento, Fiona chamou Bride enquanto montava em seu dragão voador. Bride ficou surpreso ao vê-la. Fiona perguntou se toda aquela água tinha sido coisa deles. Bride e Minnie imediatamente se curvaram e se desculparam. Bride então admitiu que ele tinha exagerado e causado a inundação. Fiona tentou dizer que esse não era o problema. Mas Bride insistiu que seu erro foi imperdoável e insistiu que assumiria a responsabilidade, mesmo que isso lhe custasse a vida. Minnie rapidamente agiu e disse que era culpa dela e implorou para Fiona poupar a vida de Bride. De repente, Fiona começou a rir. Ela disse que eles estavam entendendo errado e falou para que eles seguissem pela floresta para retornar à cidade. Fiona disse que os dois entenderiam quando chegassem lá. Os olhos de Bride se arregalaram quando ele viu pessoas reunidas ao redor de um rio. Minnie ficou surpresa, e eles não conseguiam acreditar que a cidade estava segura e que o rio havia realmente sido criado. Bride lembrou de ter visto a arquitetura da cidade, e com base nisso, cidade deveria ter sido inundada. Minnie então apontou para alguns idosos usando pás, trabalhando em algo. Os idosos então explicaram que trabalharam juntos depois que Bride e Minnie saíram e ficaram aliviados por terem terminado a tempo. Os dois ficaram atordoados, especialmente Bride. Ele ficou impressionado que o povo da cidade havia trabalhado tanto em um plano, com tão poucas chances de sucesso. Ele sabia que rumores haviam se espalhado rapidamente, mas ele nunca pensou que eles iriam tão longe sem provas sólidas de que funcionaria. Fiona disse que ela era a única no comando, e Bride presumiu que havia sido ela que deu as ordens. Minnie então questionou se Fiona havia considerado a possibilidade de Bride falhar, o que tornaria todo o seu trabalho duro sem sentido. Fiona respondeu com firmeza que não duvidou de Bride, isso porque ele era aquele em quem ela havia escolhido confiar. Bride admitiu que estava feliz por ela ter colocado tanta fé nele, mas ele também se perguntou se ela não o estava superestimando. Fiona insistiu que tinha um bom motivo para isso. Ela acreditava que Bride era capaz de alcançar realizações muito maiores do que aquela, e ela tinha certeza de que ele também sabia disso. Bride disse que ele era apenas um simples mestre de dragões. Fiona sorriu calorosamente e disse que esperava coisas ainda maiores dele da próxima vez. Bride se sentiu derrotado e começou a se perguntar se ele era um masoquista por se deixar levar tão facilmente. Quando Minnie perguntou o que havia de errado, Bride respondeu que não se entendia mais.
Fiana, então, observou que este era o momento do retorno triunfante de seu herói. Enquanto isso, na floresta ao norte de Dragania, alguns soldados lutavam para mover um lagarto espinhoso na esperança de domesticá-lo. Sara se perguntou se esse comportamento selvagem e agressivo era apenas natural para as feras. Os soldados resmungavam sobre o quão difícil era domar eles, especialmente em comparação com dragões que eram mais obedientes. Sara percebeu que provavelmente seria impossível fazer as feras seguirem seus comandos. E mesmo com várias pessoas ajudando, eles mal conseguiriam manter elas sob controle. Ela duvidava que alguém pudesse montá-las, e de repente um barulho alto os interrompeu. Então um homem turbulento e confiante aparece, manuseando um lagarto espinhoso sozinho e até mesmo montando nele. Com facilidade ele puxou a corda, sufocando a fera antes de jogá-la no ar. O homem então usou a fera como uma almofada para suavizar sua aterrissagem. Ele perguntou a Sara o que ela tinha achado de sua exibição. Este homem turbulento era Marco-Dom Dragania, o quarto príncipe de Dragania. Sara admitiu que seus pés eram impressionantes. Ela tinha ouvido falar que Marco havia se juntado à Ordem dos Cavaleiros porque ele possuía pouquíssimas chances de herdar o trono. Mas, mesmo assim, sua força refletia claramente sua linhagem real, embora Sara não gostasse dele. Marco se aproximou de Sara e casualmente toca seu queixo. Ele diz confiantemente que também era habilidoso em domar mulheres e perguntou se Sara queria descobrir por si mesma. Sara deu um tapa na mão dele e chamou suas palavras de nojentas. Marco riu e disse para ela não ficar tão brava, pois ele estava apenas brincando. Naquele momento, Sara percebeu que não gostava de Marco de maneira alguma e em sua cidade natal, homens como ele não existiam. Se eles não tivessem perdido para esses ladrões de terras, ela poderia revidar. Marco então anunciou que eles iriam atacar uma vila próxima e disse que todos podiam ficar com qualquer bebida alcoólica e as mulheres que encontrarem. Os soldados aplaudiram, exceto Sara. No entanto, alguns soldados pareciam inquietos, pois estavam em território pertencente a outro país e temiam que os habitantes locais pudessem reagir. Marco riu em voz alta e disse que apenas tolos ousariam desafiar Dragania. Ele alegou que eles poderiam matar qualquer um tolo o suficiente para tentar. Retornamos para Bride, que estava rodeado de frutas e vegetais, perguntando para o que serviam. Muitos explicaram que os agricultores tinham dado a eles para mostrar sua gratidão. Os fazendeiros confirmaram isso, explicando como eles lutaram por muito tempo devido à falta de água e que agora que Bride criou um rio para eles, sua agricultura melhoraria. Um fazendeiro ficou especialmente aliviado ao dizer que não precisava mais vender seus familiares e chamou Bride de mensageiro dos deuses. Bride respondeu que ele só tinha feito o que parecia ser natural. Muitos insistiram que Bride merecia mais do que só agradecimentos pelos seus esforços. Bride se sentiu um pouco surpreso que sua improvisação tenha funcionado tão bem. Os fazendeiros também mencionaram que estavam planejando uma grande festa para agradecê-lo e esperavam que ele comparecesse. Bride hesitou dizendo que tinha trabalho a fazer, mas Minnie se ofereceu para cuidar dos dragões para que ele pudesse ir. Os fazendeiros imploraram para que ele comparecesse, não importasse como. Sentindo-se nervoso sobre ir sozinho, Bride pediu ajuda a Minnie, então ela brincou dizendo que ele se sairia bem e acrescentou que a reputação de Fiana melhoraria se ele se exibisse um pouco. Percebendo que precisaria levar alguém, Bride decidiu levar com ele para a festa o dragão vermelho, Afrodite. Ele a apresentou através de um ato de circo sob sua orientação. O pequeno dragão era rápido e impressionou a todos com seus truques com bola. A multidão aplaudiu Bride, chamando ele de o melhor mestre de dragões de todos os tempos. Afrodite era conhecida como um dragão vermelho que carregava a linhagem de sanguínea de Barbarossa. Ela se movia tão rapidamente quanto um gato, e era tão habilidosa que conseguia lidar com quase tudo sozinha. Bride então sentia-se grato por trazê-la consigo. Os convidados mais velhos elogiaram Bride pelo show impressionante e o encorajaram a comer e beber à vontade. Bride aceitou o conselho e rapidamente botou goela abaixo o álcool oferecido. Afrodite parecia feliz em vê-lo se divertindo. No entanto, apesar de tentar para manter a compostura, Bride já estava ficando embriagado. Algumas mulheres de repente se reuniram em volta de Bride. Elas o ofereceram água enquanto admiravam seus músculos fortes. Os homens mais velhos avisaram a elas para se comportarem, mas as meninas os ignoraram e continuaram flertando com Bride. E pela primeira vez na vida, Bride gostou da atenção das garotas. Mas o momento não durou muito, porque Afrodite apareceu atrás delas rosnando ameaçadoramente. As garotas congelaram rapidamente e perceberam o quão furiosa ela estava. Bride pediu desculpas, brincando que Afrodite estava apenas com ciúmes. Afrodite fez beicinho, um sinal claro de que o dragão não iria mais ouvi-lo. Ele ofereceu-lhe um pouco de comida como uma oferta de paz, mas ela afastou a mão dele ainda agindo com ciúmes.
Brady estava bêbado demais para pensar claramente em uma resposta. De repente, Afrodite o agarrou e saiu furiosa, deixando a festa para trás. Brady então pediu desculpas por ter que sair mais cedo. Uma das mulheres, então, percebeu que Bride não era popular apenas com as mulheres, mas também era popular com as dragoas. Afrodite voou sem rumo, enquanto Bride continuava pedindo para que ela se acalmasse. Ele se sentiu tonto com todos os tremores e acabou vomitando ao longo do caminho. Depois de um tempo, ele percebeu que o lugar parecia familiar e deu instruções a Afrodite para onde ir. Embora Bride se sentisse enjoado, ele sabia que eles estavam perto de seu destino. Afrodite parou de repente e seus olhos se arregalaram ao ver o local diante dela. Eles chegaram a um lindo campo de flores. Vendo-os, Afrodite finalmente se acalmou e pousou, o que fez Bride se sentir aliviado. Ele juntou algumas flores e fez uma coroa de flores. E aí, chamando Afrodite, ele gentilmente colocou a coroa em sua cabeça. Afrodite sorriu. Ela amava flores, tanto que não importava o quão chateada ela estivesse. Uma coroa de flores de Bride sempre levantava seu ânimo. Bride tinha encontrado o campo enquanto procurava uma fonte de água nos dias anteriores. Ele não esperava que lembrar o caminho fosse ajudar a acalmar Afrodite, mas agradeceu por isso. Então Afrodite arrancou uma flor e a colocou atrás da orelha de Bride. Ele sorriu feliz que Afrodite finalmente se acalmou. Afrodite de repente ficou tensa e começou a rosnar. Ela mordeu o braço de Bride e o arrastou para longe. Bride se perguntou se ela ainda estava chateada com ele. Naquele mesmo momento, ele ouviu passos altos vindos da floresta. Seus olhos se arregalaram quando viu uma bandeira familiar tremulando. Ele viu os soldados de Dragania montados em lagartos espinhosos saírem da floresta. Em choque, ele não conseguia entender por que eles estavam lá. Ele tentou dizer a Afrodite que eles precisavam escapar, mas a pedra atrás da qual eles estavam escondidos, de repente rachou e explodiu. Bride foi jogado para trás pela explosão, e quando a poeira baixou, os soldados o avistaram e rapidamente o reconheceram como o mestre dragão que havia sido demitido recentemente. Eles questionaram por que ele estava naquela área. Antes de ter a chance de responder, Marco dá um passo à frente e fica surpreso ao ver um rosto familiar ali. Ele se lembrou do nome de Bride e o chamou. Afrodite rosnou e ficou protetoramente na frente de Bride. Marco, sentado no topo de um grande lagarto espinhoso, zombou ao lembrar que Bride era o preguiçoso que sempre cheirava a dragão. Bride parece ter o reconhecido a avaliar seu rosto sério. E é isso, galera. Esse é o ponto até onde a obra foi traduzida para inglês. Se vocês gostaram do vídeo, segue o canal para não perderem nenhum vídeo. Coloquem também nos comentários se vocês querem uma parte 2. Também me falem se tem algo que posso melhorar. Então é isso. Um abraço e um bom dia a todos.